Bem, gente, então no vídeo passado a gente viu aí um, um problema matemático, que é o problema da reta tangente, para a gente conseguir ter o primeiro contato com o limite, os primeiros conceitos de limites, tá? Nessa aula eu vou dar uma formulação um pouco mais intuitiva. Nesse curso, a gente não vai trabalhar com uma formulação mais clássica, assim, do que é limite. A gente vai ver ele meio que por cima, de uma forma um pouco mais conceitual, um pouco mais intuitiva, tá? Então, primeira coisa, vamos introduzir uma definição mais simples do que é limite, tá? Então, a gente diz, o limite de uma função f de x é L quando x tende a x0, se a função f de x torna-se arbitrariamente próxima de L quando x está suficientemente próximo de x0, mas não exatamente x0, tá? Então veja, conforme eu me aproximo de x0, meu f de x se aproxima de zero, de L. Esse é o limite. Mas eu só me aproximo de x0 e nunca eu chego em x0, tá? Esse é um conceito que ele é bem simples, mas no começo ele é bem difícil de entender, de entrar na cabeça que a gente não chega em x0, a gente chega sempre um pouco próximo de x0, mas nunca em x0, tá? Mais no final desse vídeo a gente vai ver o que isso significa, tá? E matematicamente a gente vai denotar o limite como o limite de f de x com esse x setinha x0 igual a L, onde esse x setinha x0 é x tendendo a x0, tá? Ou a gente pode escrever também de uma outra forma, que não é tão usual, mas correta também. A gente tem f de x tende a L quando x tende a x0, tá? Então a gente pode escrever dessas duas formas, tá? Então, vamos agora ver aí alguns exemplos de limites na representação gráfica. Nós vamos ter 3 exemplos aí diferentes, tá bom? Então, a primeira eu vou pegar aí uma curva aí parecendo aí uma parábola, tá? Mas é uma curva arbitrária, f de x, e vamos pegar um ponto x0 e L, que aí eles se encontram próximo da minha função. Então, eu tenho o ponto f de x0 igual a L. Perfeito? Então, o que está acontecendo aqui? Conforme eu me aproximo de x0, a minha função aproxima de L. Tá? Veja que é dos dois lados a seta. Ao mesmo tempo, se eu posso falar de uma vez, a setinha acompanhando a minha função ali. Então, dos dois lados, a minha função se aproxima para aquele ponto que é o f de x0 igual a L. Tá bom? Vamos ver uma outra função agora, g de x, tá? Então, ela vai aí até um certo ponto lá, aí tem essa bolinha transparente, vazia, significa o quê? Que a minha função não está definida nesse ponto x0, tá? Então, meu g de x0 não está definida, então não é igual a L. Só que veja o seguinte, o que acontece com a minha função? Quando eu faço x0, eu me aproximo de x0, a minha função também se aproxima de L, apesar do L não estar definido na função g de x, né? Aqui é a mesma coisa, eu vou caminhando em cima da minha função e a minha função vai se aproximando de L. Veja o que acontece, a minha função ela não está definida para x0. Só que eu também não estou em x0, eu estou me aproximando de x0. E quando eu vou chegando em x0,
a minha função vai chegando próximo de L, mesmo que L não esteja definido para g de x0, né? Vamos fazer um próximo exemplo, onde meu h de x agora é uma função igual a g de x, só que eu defino o meu h de x0. É diferente de L, tá? Ela tem um outro valor aí, menor do que L, não vem ao caso. Só que, o que acontece? Quando eu me aproximo de x0, eu me aproximo de L. A minha função se aproxima de L. Ou se eu vou caminhando próximo ali pela minha função, o meu valor vai se aproximando cada vez de L. Mesmo que o valor de x0 seja um outro que é diferente de zero. Então, nesses três casos, o que a gente tem? Que a minha função, ela se aproxima arbitrariamente de L conforme eu me o x vai se aproximando de x0. Então, são três funções com comportamento completamente diferentes, tá? Com representações gráficas diferentes, mas com o mesmo limite, tá bom? Vamos ver agora na representação algébrica como que eu represento o meu limite algebricamente, tá? Então vamos pegar uma função 3x mais 1 quando x tende a 2. Matematicamente é isso, né? O limite de x tendendo a 2 de 3x mais 1. Qual que é o valor dele? Então vamos fazer aqui uma tabelinha, tá? Onde eu tenho de um lado x e do outro lado 3x. Então eu vou chegando próximo, eu vou escolher valores de x que chegam próximos a 2. Eu vou pegar primeiro um valor mais alto do que 2, tá? Então 3. Quando eu substituo na minha função, o que eu tenho? Que meu f de 3 vai dar 10. Vamos diminuir para chegar um pouco mais próximo de 2. Então, por exemplo, 2.1, eu substituo na minha função, vai dar 7.3. Vamos diminuir um pouquinho mais para chegar cada vez mais próximo de 2. 2.01 vai dar 7.03. 2.001 vai dar 7.003. Se eu for indo assim por diante, eu chego cada vez mais próximo de 2. Mas eu não chego em 2, eu chego 2.000000001. O valor da minha função vai dar 7.0000003. Então, conforme eu vou me aproximando cada vez mais de 2 por números maiores do que 2, a gente se aproxima de 7, tá? Mas veja que eu tenho que ver dos dois lados, quando o valor está se aproximando de 2 por números maiores e quando o valor está se aproximando de 2 por números menores. Então, vamos fazer de novo aí a outra tabela de x e 3x mais 1 e vou chutar um valor menor do que 2. Então, eu tenho 1. Então, o valor da função em x igual a 1 é 4. Vamos aumentar um pouquinho para chegar mais próximo de 2. Por exemplo, 1.9. Aí 1.9, quando eu jogo na função, vai dar 6.7. Aumenta um pouquinho mais. 1.99 vai dar 6.97. 1.999 vai dar 6.997. Vou indo assim por diante até em 1.99999 infinitos novos e 6.9999 vai dar o valor da minha função. Então veja que conforme eu vou me aproximando de 2 por baixo, qual é o comportamento da minha função? É se aproximar também de 7. Isso significa que o limite de 3x mais 1 com x tendendo a 2 vai ser igual a 7. Tá? Então agora vamos fazer um outro exemplo. Então, limite de x tendendo a 1 para 2x ao quadrado menos 2 sobre x menos 1. Veja que aqui a gente tem um probleminha. O x, quando ele é igual a 1, a minha função é o quê? Indefinida. Eu tenho uma divisão por zero.
tá? Então, isso pode acontecer do limite não existir. Mas vamos ver se esse é o caso? Façam a mesma coisa que eu fiz, por exemplo, anterior, tá? Então, calculem primeiro valores da função para x se aproximando de 1 por números maiores do que 1 e depois por números menores do que 1, tá? Então, pausem o vídeo agora e façam isso. Bem, voltando aqui, gente, eu fiz alguns valores, então eu tenho x e f de x. Primeira coisa, eu chutei um valor bem alto. Eu tenho x igual a 10, meu f de x vai ser igual a 20. Aí eu vou me aproximar mais de 1, 1.1. O resultado da minha função vai dar 2.2. 1.01 vai dar 2.02. 1.001, 2.002. E assim por diante, até que eu chego ali 1.0000001, eu vou ter que a minha função vai ser 2.00002. Então, conforme eu vou me aproximando de 1 por números maiores do que 1, a minha função se aproxima de 2, tá? Mesmo que a minha função não esteja definida em x igual a 1. Lembrando que eu estou tendendo a 1, mas eu não chego a 1, tá? Vamos fazer agora indo por números menores do que 1. Então, eu vou chutar um número baixo, meio, o valor da minha função vai ser 1, aí 0,9 vai dar 1.8, 0.99, 1.98, 999, 1.998, e assim eu vou indo até que eu pego um número 0.999 lá para o infinito e 1.9999 lá para o infinito. O que está acontecendo aqui? Conforme eu vou chegando próximo a 1, minha função também chega próximo a 2. Ou seja, o limite de 2x² menos 2x sobre x menos 1 com x tendendo a 1 vai ser 2. Então vamos a mais um exemplo. Então agora eu tenho uma função g de x igual a módulo de x sobre x. Tá? Essa é uma função chamada de função sinal. É muito usado em computação. Tá? Então vamos estimar o limite de g de x com x tendendo a 0. Tá bom? Então pensem um pouco nisso. O primeiro passo é reescrevam essa função. Talvez fique mais fácil. Ou não, chega e faça direto os cálculos igual a gente fez nos outros dois exemplos, tá? Então, pausem o vídeo e pensem qual que é esse limite. Pensem em como calcular esse limite. Então, vamos lá. Vamos calcular esse limite. O que eu vou fazer aqui é o quê? Eu vou pensar um pouco qual que é o comportamento do módulo. O que acontece nessa função? Eu tenho um módulo de x dividido por x. O comportamento do módulo de x é o quê? Quando x é positivo, o módulo de x é igual a x. Quando x é negativo, o módulo de x é o quê? Menos x. Né? Então, eu tenho, para x maiores do que zero, eu vou ter x dividido por x, que é igual a 1. Por outro lado, quando x é menor do que zero, o que vai acontecer? Em cima eu vou ter menos x, embaixo eu vou ter x. Eu vou substituir, vou cortar o x com x, vai ficar menos 1. Então, essa função a gente pode dividir ela em duas partes e a gente vai ter g de x é igual a 1 se x é maior ou igual a zero e menos 1 se x é menor do que zero. O gráfico dessa função vai ser algo parecido com isso. A gente tem para tudo que maior do que zero, igual, inclusive, né? Inclusive zero, eu vou ter o g de x é igual a 1. Para tudo que for menor do que zero, mas não incluído o zero, então eu vou ter aí a minha bolinha vazia,
minha função vai ser menos 1. Você está vendo que conforme eu me aproximo de zero pelos números negativos, o valor da minha função é menos 1. Conforme eu me aproximo de zero por valores positivos, o valor da minha função é 1. Ou seja, de um lado eu chego em 1, do outro lado eu chego em menos 1. Então eu não tenho um limite estabelecido, porque de qualquer lado, de um lado eu chego em um ponto, do outro lado eu chego em outro ponto. Então não existe o limite de g de x com x tendendo a zero. Perfeito? No próximo vídeo a gente vai estudar um pouco mais sobre isso, que a gente chama de limites laterais. Perfeito? Então, até a próxima.